Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Futebol Clube Porto 2, Boa Vista 1. Taremi despediu-se em lágrimas do Estádio do Dragão depois de assegurar ao 8º minuto de descontos a vitória por 2-1 sobre uma equipa do Boa Vista que estava há mais de meia hora a jogar com 10 homens apenas e que desde aí se limitara a uma resistência heroica, sempre muito atrás, é certo, em busca de um ponto que lhe garantisse desde já a permanência na Primeira Liga. O jogo foi muito marcado pela desinspiração ofensiva da equipa azul e branca, que nem contra 10 e num claríssimo 4-2-4, com Francisco Conceição, Evanilson, Namazo e Taremi na frente, criou as situações de golo de que precisava. Os Dragões acabaram com 23 remates, 8 dos quais de fora da área, mas apenas 4 enquadrados com a baliza de João Gonçalves e um índice de golos esperados de somente 1,7. Os achadrezados, por sua vez, preocuparam-se sobretudo com a proteção da sua área, definindo muito bem as zonas de pressão, de maneira a condicionarem as movimentações dos médios criativos adversários e depois a sua ligação com o ponta de lança. Mas acabaram por ser derrubados pela sua própria quebra final, de nada lhes servindo a forma como foram tentando meter gelo no jogo a cada interrupção. A verdade é que o pressing final do Futebol Clube do Porto contrastou bastante com a forma como a equipa se viu em dificuldades para se livrar da camisa de forças que lhe era imposta pelo Boa Vista. Jorge Simão meteu os seus defesas laterais em cima dos extremos adversários, emparedou Evanilson entre os centrais e o médio defensivo, Seba Pérez, encostou os dois médios interiores aos criativos do meio-campo adversário e deixava para segundo plano a tarefa de soltar os avançados nas alas. Nos primeiros 40 minutos, o Futebol Clube do Porto só rematou 2 vezes, ambas interceptadas antes de sequer chegarem à baliza. E as situações mais excitantes saíram até de 2 cruzamentos de Pedro Malheiro, na direita do ataque boavisteiro, aos quais, no entanto, não chegou nenhum jogador. O final da primeira parte, porém, serviu para as duas equipas soltarem as situações de perigo. Foi aos 42 minutos que o Futebol do Porto deu pela primeira vez a sensação de poder marcar num cruzamento de PP, que Nico aproveitou para chutar, mas fazendo-o contra Malheiro. Agra, na resposta, ganhou um ressalto quando tentava passar entre Martim Fernandes e Alan Varela, mas chutou para a defesa de Diogo Costa, a primeira de qualquer dos guarda-redes neste jogo. E logo a seguir foi a vez de PP sair bem de Luís Santos e meter a bola na barra da baliza do Boa Vista. Esperava-se um Futebol Clube do Porto mais afoito a abrir o segundo tempo, mas não foi isso que se viu. Quando o Boa Vista marcou, ao quarto de hora, os Dragões só tinham feito uma tentativa frouxa, por sinal, de PP de muito longe. E foi o golaço de Bruno Lourenço a lançar o jogo para outro patamar. Aconteceu aos 60 minutos, quando o Diogo Costa socou um cruzamento vindo do lado esquerdo, Malheiro recuperou e entregou ao canhoto da frente, que driblou bem Varela para dentro e meteu a bola em arco no canto mais distante. E mesmo com a expulsão de Malheiro, 4 minutos depois, e as duas trocas feitas por Sérgio Conceição, que introduziu Taremi e Namazo e baixou PP e Galeno para defesas laterais, o Futebol Clube do Porto continuou a mostrar enormes dificuldades para entrar na organização defensiva boavisteira. O jogo passou a decorrer somente dentro do meio-campo achadrezado, é verdade, mas as situações de golo continuaram a escassear. A primeira, aliás, deu logo golo. Zé Pedro aproveitou um remate torto de Otávio após um canto e colocou o cabeceamento fora do alcance do guarda-redes do Boa Vista. Faltavam 9 minutos para o final, mais os descontos que se previam largos, tantos foram os momentos de tempo perdido. E foi aí que o Futebol Clube do Porto acreditou. Um duplo remate de Zé Pedro, aos 83 minutos, levou a duas situações de perigo, a primeira esbarrando em Seba Pérez e a segunda passando a arrasar o poste, mas do lado de fora. Aos 88 minutos foi a vez de João Gonçalves brilhar com duas defesas seguidas, a remates à queima-roupa de Taremi e depois Namazo na recarga. E o golo veio mesmo aos 90+8. Conceição soltou-se na direita e cruzou bem para o segundo posto, onde Taremi surgiu solto a cabecear, já sem o guarda-redes pela frente. Com este resultado, as duas equipas vão agora para a última jornada a precisar de um empate para alcançarem os seus objetivos. Ao Futebol Clube do Porto bastará empatar em Braga para assegurar o terceiro lugar ante a ameaça da equipa local. Ao Boa Vista falta também ao menos um ponto no Bessa com o desenganado Vizela para ficar no escalão principal. O Futebol Clube do Porto vai sem Sérgio Conceição, que viu o quinto cartão amarelo de uma série nos festejos do golo de Taremi. O Boa Vista sem Malheiro e Makutá, igualmente suspensos. Depois se verá quem fez mais falta.
E passemos então à fotografia tática deste Flóculo Porto Boa Vista, que foi durante grande parte do tempo um jogo de sentido único, aquele que levava para a baliza de João Gonçalves. Ora, Sérgio Conceição fez duas alterações relativamente ao 11 que tinha ganho por 3-0 em Chaves na última jornada. Trocou João Mendes e Taremi por Wendel e Galeno, que não tinham jogado em Trás-os-Montes, é bom que se recorde, porque estavam na altura suspensos. Ora, estando agora já de novo em condições de poderem ser utilizados, isso quis dizer que Sérgio Conceição voltou a apresentar aquele que está mais perto de ser o seu 11 de gala, apenas com as ausências de João Mário, que já esteve no banco, ainda assim, e de Pepe, ainda lesionado. Ora, o Porto entrou com Diogo Costa na baliza, depois linha de 4 atrás com Martim Fernandes como lateral direito e Wendel como lateral esquerdo, dupla de centrais formada por Zé Pedro à direita de Otávio. Depois, meio campo com Alain Varela como elemento mais recuado e os dois interiores eram PP a partir da meia-direita e Nico Gonzalez a partir da meia-esquerda. Francisco Conceição abria no ataque pelo lado direito, Galeno pelo lado esquerdo e Evanilson era o ponta de lança de serviço. Quanto ao Boa Vista, Jorge Simão fez 4 alterações em relação ao 11 que tinha empatado no Bessa com o Gil Vicente a uma bola na última jornada. E 2 delas foram no sentido de poupar Filipe Ferreira e Makutá, que estavam a um cartão amarelo da suspensão, ficaram de fora, cedendo as suas posições a Luís Santos e Vukotic. Acabou por entrar Makutá, acabaram por entrar os dois, aliás, na ponta final do jogo, para ajudar a segurar o resultado, sendo que Makutá ainda viu o tal amarelo que o impede de jogar contra o Vizela na próxima jornada. Além disso, mais 2 trocas, a de Abascal por Chidozi. Chidozi não tinha jogado contra o Gil Vicente porque estava suspenso, estando já em condições de jogar, voltou desta vez, e depois também a troca do ponta de lança, Martim Tavares, por Joel Silva, que foi jogar no meio-campo. E o Boa Vista apareceu numa espécie de 4-3-3, mas com um falso atacante. Reizinho só se adiantava para a posição de avançado no momento em que a equipa não tinha a bola. Porquê? Porque o Boa Vista atacava em 4-3-3 e defendia em 4-5-1, mas um 4-5-1 em que o tal médio, Reizinho, avançava e os dois extremos baixavam para auxiliar os laterais. Sendo assim, João Gonçalves foi o guarda-redes, lateral direito Pedro Malheiro, lateral esquerdo Luís Santos, dupla de centrais formada por Chidozi e Sassou. Seba Pérez aparecia como médio mais defensivo, encostando muitas vezes à linha de trás para, lá está, emparedar Evanilson. Evanilson, quando tentava baixar em apoio, era apanhado por Seba Pérez e dessa forma anulava ao Boa Vista as tais desmarcações do ponta de lança para o espaço entre as linhas. Depois apareciam Vukotic como interior direito, sempre a condicionar Nico Gonzalez, e Joel Silva como interior esquerdo, sempre a condicionar PP. Reizinho era uma espécie de médio ofensivo, o Boa Vista formava o tal losango de meio campo, com o Reizinho a aparecer na posição 10, a honrar o 10 que trazia às costas, e depois, mais na frente, Bruno Lourenço partia da direita, Salvador Agra partia da esquerda, eram eles os dois avançados do Boa Vista, procuravam ir em diagonais para o centro do terreno, mas no momento defensivo baixavam para apanhar as subidas dos laterais do Futebol Clube do Porto. Ora, a verdade é que com esta organização, o Boa Vista foi conseguindo impedir o Flóculo do Porto de entrar com números suficientes na sua zona mais perigosa. E isto foi-se mantendo até ao momento do golo do Boa Vista, marcado por Bruno Lourenço, ao minuto 60, e depois a expulsão de Pedro Malheiro, ao minuto 64. Quando Pedro Malheiro, o lateral direito, foi expulso, aquilo que Jorge Simão fez foi passar o Luís Santos, até aí o lateral esquerdo, para a posição de lateral direito, onde estava Pedro Malheiro, e baixar Joel Silva, o médio interior esquerdo, para lateral esquerdo. Sendo assim, o Boa Vista sacrificou um pouco a largura do seu meio-campo. Porquê? Porque continuava a ter a linha de 4 atrás, continuava a ter Seba Pérez como elemento mais recuado do meio-campo, mas agora tinha menos um homem. Bruno Lourenço continuava a fechar a direita, Agra continuava a fechar a esquerda, mas em vez de estarem depois Vukotic, Reizinho e Joel Silva pelo meio, já só tinha 2 homens ali, sendo que o Boa Vista passava a jogar numa espécie de 4-4-1 ou muitas vezes 4-5-0. Era para o que dava. Ora,
Antes do golo do Boa Vista, o Flóculo Porto já tinha mexido, tinha trocado Sérgio Conceição, Martim Fernandes, o lateral direito, por Taremi, isto ainda na busca do 1-0, sendo que PP passou na altura para lateral direito. Não foi bom para a equipa esta troca, porque PP estava a conseguir meter muitas acelerações no jogo a partir da posição de médio interior direito, muitas vezes combinando bem com Francisco Conceição, e quando ele passou para o lateral direito, como que se apagou e desapareceu do jogo, porque Francisco Conceição continuava a dominar por completo o corredor direito da equipa portista. Depois, ao minuto 66, depois do golo do Boa Vista, fez mais uma troca, Sérgio Conceição, abdicando do outro lateral, Wendel, e fazendo entrar Dani Namazo. O Porto, a partir desse momento, passou a jogar numa espécie de 4-2-4, mas com dois jogadores super ofensivos como laterais. PP era lateral direito, Galeno era lateral esquerdo, continuavam lá os centrais, continuavam também o par de médios, Varela e Nico, mas depois na frente estava Francisco Conceição como extremo-direito, Taremi passou a partir do lado esquerdo e Dani Namazo aparecia no apoio mais direto a Evanilson no centro do terreno. Foi tendo muitas dificuldades o Boa Vista para segurar o resultado. Havia inúmeros jogadores com dificuldades físicas, outros condicionados por já terem cartões amarelos, mas ao minuto 77, então aí sim Jorge Simão teve mesmo que mexer. Trocou Joel Silva, que já não estava em condições de continuar a jogar, ele não tem jogado com muita regularidade e por isso mesmo ressentiu-se do esforço. Entrou Filipe Ferreira, que foi ocupar a sua posição natural de lateral esquerdo, e trocou ainda o Salvador Agra pelo Masaki Watai, o que quer dizer que o Boa Vista continuou a estar no mesmo esquema, porque Masaki foi jogar para o lado esquerdo do meio-campo, onde estava Salvador Agra, continuou com o mesmo esquema, mas com um lado esquerdo mais fresco. Lá estavam o Filipe Ferreira e o Masaki Watai. Depois, ao minuto 83, voltou a mexer o Porto. Isto aconteceu imediatamente após o gol do empate de Zé Pedro, trocando Nico Gonzalez por Romário Baró, mas sem alterações táticas. O Porto estava já com toda a gente em cima da baliza do Boa Vista, praticamente. Tentou ainda resistir Jorge Simão, Seba Pérez também já sem condições físicas para continuar, cedeu o lugar no meio do meio-campo a Ibrahima Camará e, ao mesmo tempo, Vukotic saiu para entrar Makuta, que foi a tentar também segurar o meio-campo a partir da posição de interior direito. Por fim, ao minuto 90 mais 3, ainda com 1-1 no marcador, Reizinho cedeu também a sua posição a Robert Bozenic, que voltou à competição e foi colocar-se como o homem mais avançado do tal 4-4-1 em que o Boa Vista estava. Poucos minutos depois acabaria por aparecer o golo de Taremi, que permitiu ao Flóculo Porto somar os 3 pontos. A exibição do Boa Vista foi mais interessante do ponto de vista tático. A equipa soube sempre muito bem definir as zonas de pressão, soube sempre muito bem onde é que tinha que apertar, onde é que tinha que condicionar e onde é que tinha que recuar para cobrir o espaço. Muito bem trabalhado este 4-5-1 defensivo da equipa do Boa Vista, mas ainda assim teve algumas exibições positivas. João Gonçalves não teve que defender muito, mas fez duas defesas monstruosas na mesma jogada, curiosamente. Chidozi bem, tal como Sassou, os dois centrais, tal como Seba Pérez também, a emparedarem bem os jogadores do ataque do Flóculo Porto, conseguiram sair-se bem da sua missão, tal como os dois laterais também, defensivamente fortes. Malheiro acaba por ser penalizado na qualidade da exibição pela forma como se fez a expulsar, melhor do que ele, por isso, Luís Santos, que não deu tanto no ponto de vista ofensivo, e depois há que destacar o golaço que é conseguido por Bruno Lourenço. Mais um grande golo deste jogador do Boa Vista, a exemplo do que já tinha feito, por exemplo, na partida da semana passada contra o Gil Vicente. Quanto à equipa do Futebol Clube do Porto, muito bem PP durante o início do jogo, até ao momento em que Sérgio Conceição o desviou para o lateral direita e perdeu claramente influência no jogo. Entrou bem Taremi também, mas o homem do jogo acabou por ser Francisco Conceição, pela forma como, através dos seus dribles, das suas acelerações, conseguiu desbaratar e criar problemas sucessivos a todos os homens que passaram pela posição de lateral esquerdo da
equipa do Boa Vista. Primeiro o Luís Santos, com dificuldades para o conter. Depois Joel Silva, quando baixou para a posição de lateral esquerdo. E, por fim, Filipe Ferreira, que foi quem acabou o jogo naquela posição. A compensar ainda tudo, Francisco Conceição deu o golo da vitória com um cruzamento que levava olhinhos na forma como colocou a bola à frente da cabeça de Taremi. Portanto, homem do jogo de hoje, Francisco Conceição. A arbitragem de Arturo Soares Dias não teve erros graves, mas acaba por impor-se, de certa forma, ao jogo mais do que seria necessário, porque basta ver que para 26 faltas assinaladas, o árbitro mostrou 14 vezes o cartão amarelo. Pareceu-me demasiado e eu acho que quando se começa com este critério tão apertado desde o início, o mais certo é mesmo acabar por haver jogadores expulsos. E hoje aconteceu apenas uma vez e, curiosamente, até num lance em que Soares Dias até foi benévolo, porque Pedro Malheiro viu segundo amarelo, quando até podia ter visto cartão vermelho direto, pela forma como entrou de sola à frente sobre Taremi ao minuto 64. De qualquer modo, acabou por não ter influência no resultado, Soares Dias, porque não cometeu erros nos lances capitais da partida. Poderia ter cometido um, mas se isso tivesse acontecido, seguramente o VAR o teria emendado. Vamos ver, por ordem cronológica, o que se passou. Aos 10 minutos, pede o Flóculo Porto penalti de Sassou sobre Francisco Conceição. Não há falta. O corte do defesa central do Boa Vista é na bola. Portanto, boa decisão de Soares Dias. Depois, ao minuto 12, o tal erro, porque o árbitro auxiliar tirou mal um fora de jogo a Evanilson, que, no entanto, acabou por cabecear em belíssima posição sobre a barra. Se Evanilson tivesse feito o golo, o lance não estava interrompido, foi apenas assinalado o fora de jogo no final. Seguramente o VAR viria a validar a jogada e, portanto, a única situação que se verificou aqui foi que este remate não contou para a estatística quando deveria ter, de facto, contado. Mas não houve influência aqui no resultado. Depois, ao minuto 49, cruzamento de Wendel. A bola vai bater no braço de Vukotic, mas o braço está completamente encostado ao abdômen do jogador do Boa Vista. Portanto, mais uma vez, boa decisão. Sem prejuízo para o Boa Vista, o facto de ter sido expulso Pedro Malheiro ao minuto 64, ele viu o segundo cartão amarelo, mas tal como já disse, poderia até ter visto vermelho direto, porque a entrada é perigosa para a integridade física do iraniano do Flóculo Porto. Ao minuto 86, há um toque do braço de Chidouzi na cara de Evanilson, mas também sem falta, portanto sem grande penalidade. E ao minuto 89, a bola volta a bater no braço de um jogador do Boa Vista dentro da área, desta vez Filipe Ferreira, mas o braço está mais uma vez encostado ao corpo, portanto, mais uma vez também, sem razão para que fosse marcada grande penalidade. Só mais uma nota, acabou Soares Dias por dar 7 minutos, deu depois, assinalou que ia dar mais 2 por causa de uma substituição feita no período de compensação e porque o Boa Vista voltou a perder tempo também durante esse período de compensação. No entanto, acabou por não compensar devidamente, porque a seguir ao golo do Flóculo Porto praticamente não se jogou mais e o golo foi marcado ainda ao 8º minuto desta compensação. Portanto, terá ficado a faltar ali mais 1 minuto do jogo para que ele pudesse cumprir, de facto, com aquilo que tinha prometido. Mas foi uma arbitragem sem influência no resultado de Arturo Soares Dias. Futebol de verdade